Boa noite, pessoal. Boa noite aos familiares. Mais uma vez aí, pessoal, mais uma quarta-feira, mais uma reunião aí, né? O grupo aí tratando aí, ó, a programação aí do grupo Amor Exigente, pessoal. A Federação Amor Exigente é um grupo de apoio às famílias, né? Que ajuda os familiares a identificar, né, que também estão passando por um processo, vocês estão passando por esse processo de tratamento aqui, mas a família também tem que identificar e ver também que ela pode ter sintomas, né? Na maioria das vezes todos já estão com sintomas aí da codependência. Vamos explicar aqui, pessoal, como toda quarta-feira de costume. O programa do Amor Exigente, pessoal, é um programa de amor. Né? O lema do Amor Exigente é qual? Torná-las cada vez melhores. Torná-las o que, pessoal, melhores? As relações familiares ali que foram destruídas ou, né, estão em conflito aí devido ao uso e abuso de substâncias psicoativas. Né? Lembrando que o dependente químico, né, quando está no uso, ele perde algumas questões aí de comportamento, né, limites, né? E o amor exigente é o que? Ensinar a família o que? A também se posicionar em relação ao dependente químico aí, que não só o dependente químico está aqui para se tratar, com as etapas do processo de tratamento aqui, que é desintoxicação, conscientização da doença, pegar ferramentas para sair de fora e dar manutenção na recuperação, pessoal, porque a recuperação é para sempre. A dependência química é uma doença crônica, né? Não tem cura. E como toda doença crônica, pessoal, pode acontecer de haver recaídas. Mas aí a pessoa tem que fortalecer o programa, né? Continuar fazendo a sua manutenção lá. E se for um quadro agudo, pessoal, explicar como funciona a questão da internação. Quando o dependente químico está lá na rua, né? Um quadro agudo de uso, abusivo, né? Todos os dias, né? Um quadro degradante, né? Físico, mental, espiritual. O procedimento é o que, pessoal? A pessoa ela não tem, porque a dependência química é a perda da liberdade de fazer escolhas. O dependente químico tem com a parte mental, cognitiva afetada, não tem mais o poder de fazer escolhas por ele mesmo. Escolhas positivas, pode fazer escolhas destrutivas. No objetivo de salvaguardar a vida do dependente químico, o procedimento é o que? A internação, para que ele possa, né, cuidar dessa fase aguda aí, que na rua não consegue. Depois, né, do processo de internação, vocês vão passar aqui, pegando reunião, passando esse processo de desintoxicação física e psicológica. Aí vem a outra parte lá de fora, porque como eu falei, pessoal, a dependência química é uma doença crônica, não tem cura. Então, lá de fora, para terminar o tratamento, o dependente químico tem o quê? Dar manutenção, né, na recuperação dele. Como? Frequentando grupo de apoio, acompanhamento médico e psicológico e fazendo prevenção de recaída, se ele quiser ficar em sobriedade. Senão, pode acontecer uma volta ao uso ou a recaída. Mas falando mais precisamente aqui, pessoal, do Amor Exigente. O Amor Exigente é um programa inovador que surgiu no Brasil em 1984, né? Hoje ele tem como atual presidente aí o Miguel Torelli, que é o vice-presidente. Ele também, pessoal, ele também cuida de uma instituição lá em São Paulo, né, que é o Hub. É uma instituição que surgiu ano passado e faz o tratamento aí de usuários, né, de crack e outras drogas, múltiplas drogas aí, lá no centro de São Paulo, lá na Luz, né? Principalmente aquele pessoal da Cracolândia lá. Os dados de lá, né, de outubro do ano passado, 2023, até março de agora 2024, já foram atendidos, pessoal, 10 mil pessoas lá em São Paulo. 10 mil dependentes químicos. Desses 10 mil, pessoal, 5 mil foram encaminhados para internações, para se desintoxicar. Então, pessoal, vocês veem que lá de fora a coisa não está boa. Né? Então, por isso que a gente fala, leva a sério, né, faz o tratamento, porque lá de fora a coisa está pesada. Então, continuando aqui, pessoal, por que o Amor Exigente é um programa inovador? Porque ele surgiu por quê? Para atuar como grupo de apoio, tanto para a família, né, dando orientações aos familiares, para quê? Para prevenir o uso e o abuso, né, e a dependência de álcool e outras drogas. E também o Amor Exigente surgiu para quê? Para o familiar, participando das reuniões do Amor Exigente, ele possa o quê? Identificar alguns sintomas e orientar ele em relação à doença que ele adquiriu, um comportamento do dependente químico, que é uma doença emocional denominada de codependência. Então, pessoal, esse é o objetivo do Amor Exigente, orientar, né, dar apoio aos familiares aí. Também, pessoal, muita pessoa pensa que o Amor Exigente só apoia a família. Não. O Amor Exigente também tem grupos de sobriedade que o dependente químico pode ir com a família. Nesses grupos lá vai escutar palestras de prevenção, vai escutar como se mandar a manutenção na recuperação dele. Então, o Amor Exigente, pessoal, também possui, né, primeiro, o objetivo, resgatar o resgate da família, né, trazer a família para se tratar ali no grupo de ajuda, como Narcóticos Anônimos, para o dependente químico AA também,
o amor exigente é para a família. Então tem um grupo de partilhas onde vão conversar, profissionais da área vão dar palestras, eles identificar como lidar com o dependente químico, pessoal. No uso e abuso de substâncias e também o dependente químico em recuperação. Né? Então é para orientar a família. Como eu disse para vocês, também tem grupos, né, de sobriedade que podem, né, apoiar tanto o dependente químico como os familiares. Tem grupos aí de amor exigente, pessoal, que vocês podem ir numa reunião junto com o seu familiar lá, você vê para palestras profissionais, grupos de prevenção à recaída, tudo isso aí tem no amor exigente também, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui da codependência. Toda reunião eu falo, mas é importante refrisar. O que é a codependência, pessoal? Como eu já falei em outras reuniões, é uma doença emocional e também é caracterizado como um fenômeno por preocupação. Ó, os fatores aí, como que a gente pode identificar? Preocupação e tentativa de controle excessivo. Né? Então a pessoa tem sintomas aí, pessoal, de preocupação excessiva e tentativa de controlar o dependente químico não tem controle, pessoal, mas a família tenta, na tentativa de que ela consegue controlar o dependente químico no uso abusivo do lado de fora, e não consegue. E é onde ela vai se adoecendo mais ainda e vai acumulando sentimentos como culpa, né? Sentimentos de impotência, porque ela não consegue ajudar, tudo que ela faz, né, a pessoa não consegue parar, não para de usar. Então, onde aí vem a questão da internação, para tirar a pessoa da sociedade, num lugar protegido, a pessoa possa se desintoxicar e aprender mais sobre as ferramentas de dependência química aí. O familiar, pessoal, o familiar que vive com a codependência, muitas vezes, olha, isso que eu sempre falo nas reuniões, ele muda toda a sua rotina para viver a vida do dependente químico e acaba o que? Abdicando da própria vida para se dedicar ao outro. Esse sintoma aqui, pessoal, o dependente químico também apresenta quando ele começa no uso, só que é diferente, igual eu falo em reunião. O dependente químico faz o que? Ele perde a identidade. Por quê? Mentiras, manipulações, várias coisas que ele não sabe mais quem ele é. O familiar também perde a identidade. Acaba se tornando um ambiente tóxico, né, Rodrigo? O familiar também perde, né, a identidade. Só que como ele perde a identidade? Né? Ele não perde a identidade por causa do uso da substância. Ele perde por quê? O foco dele não é mais a vida dele, é a vida do dependente químico. Então ele, igual está escrito aqui, ele abdica da vida dele, para viver a vida do outro. Então, pessoal, por isso que o codependente, primeiro, como o dependente químico, pessoal, aqui nas reuniões a gente fala que tem o primeiro passo, que é o quê? Não tem como a pessoa resolver um problema na vida dela se ela não aceitar que ela tem um problema. Então o primeiro passo do dependente químico é o quê? A aceitação que ele tem um problema, com droga ou álcool. Só que o codependente, pessoal, muitas vezes também tem o mesmo sintoma que o dependente químico tem, que é a negação. Vários e vários anos tentando ajudar, mas ele acha que está no controle, que ele vai conseguir salvar o filho dele, a filha, o familiar, o pai, o esposo. Não consegue, pessoal. O dependente químico, infelizmente, às vezes só consegue quando ele passar por um processo desse tipo de internação. E muitas vezes ainda passando, às vezes chega lá de fora, se não fazer o que está sugerido, ele volta para o uso. Então o familiar, pessoal, também tem que mudar padrões de comportamento. Agora, como identificar aqui se o familiar está doente ou não? Aí é onde eu trago os sintomas aqui toda reunião. Não é porque é repetitivo não, porque a família nem percebe, pessoal. Tentando ajudar, ela nem percebe que está doente também. Aí eu trago uns sintomas aqui, sinalizadores aqui, para ela tentar se identificar e procurar ajuda. Primeiro, eu falei aqui, autoanulação. O que é autoanulação, pessoal? A pessoa se anula, ela perde a identidade dela, perde o interesse em outras áreas que ela tinha, né? Muitas famílias aí, as mães, a esposa, gostavam do quê? Hoje eu vou no salão de beleza, vou sair com as minhas amigas. Aí com o tempo ela perde isso aí. Já não arruma mais cabelo, já não quer sair com a mais amiga, quer ficar só dentro de casa, por quê? Já falei aqui, ó, necessidade de controle, ela quer vigiar. Ela está vigiando o dependente químico, ele não vai com uso. Só que muitas vezes, mesmo ela não fazendo nada da vida dela para ficar lá dentro da casa com ele consegue escapar e vai para o uso. Então a família tem que mudar o comportamento, entender que sozinha ela não consegue salvar ele. Um dos requisitos para o dependente químico mudar, pessoal, é o sincero desejo de parar e aceitar que tem um problema. Aí se ele continuar no uso, pessoal, infelizmente a família tem que mudar alguns padrões de comportamento, que não, igual eu falei. Porque senão ele morre, e além dele morrer, a família morre junto também. Porque ele não quer ajuda, não quer mudar. Né? A família vai tentando. Aí outras comorbidades familiares pode ter, sempre fora da codependência. Pressão alta, acidente vascular, né? AVC, problema de coração,
tudo isso aí, pessoal? Nervoso, preocupação, né? Tentativas frustradas de tentar ajudar, a pessoa nunca muda. Então, por isso que é importante ver isso aqui. Outro sintoma: necessidade de controlar e salvar o dependente químico. Qual família já não viu isso aí, pessoal? A família que acha que vai salvar. Não, eu vou conseguir salvar ele. Vai ficar aqui em casa, vai no quarto, eu salvo. Não vai sair para rua, fica aqui, compra tudo que ele quer. Fica aqui que eu vou te ajudar. Aí ele dá um jeitinho lá e para rua. Então, pessoal, não consegue. Necessidade de controlar ele, pessoal, é igual o sintoma do dependente químico. Também tem a necessidade de controle. Que lá no terceiro passo a gente trabalha a renúncia do controle. Quando o familiar achar que está no controle da situação, não está. Tem uma hora que tem que deixar o quê? O dependente químico assumir com as responsabilidades do uso dele. Porque senão ele não muda. Terceiro, necessidade constante de agradar. Todo familiar codependente tem esse sintoma. Por mais que a pessoa está ali dando trabalho, às vezes faz algumas coisas dentro de casa, conflitos, discussões, o familiar passa 2, 3 dias, principalmente mãe, esquece o que aconteceu. Aí ele agradar. Vou fazer o prato de comida que você gosta aqui, ó, domingo, passar o domingo junto aqui, eu vou fazer a comida que você gosta. O pessoal às vezes deixa a comida que ele gosta de confraternizar com a família dele ali, para quê? Para ir para a rua fazer o uso. Mas na cabeça da família ela acha que agradando, falando sim para tudo, vai conseguir mudar e não vai. Por isso que uma das formas de padrão de comportamento que ele tem que mudar, que está no programa do Amor e Gente, é o quê? Impor limites nas relações. E isso aí, pessoal, não é só para o codependente não, é para o dependente químico também. A habilidade de falar o não. Infelizmente vocês e a família têm que criar essa habilidade. Porque se ficar falando sim para tudo, a pessoa nunca muda. Uma hora ela vai ter que aprender a viver com não. Eu quero isso? Não. Não e não. Por que não? Não. Porque se não mudar, falar só sim, pessoal, a pessoa não muda. Dependência da opinião do outro. O codependente também tem esse traço, pessoal. Por mais que o familiar está adoecido, está no uso, ele vai querer te consultar sobre a opinião. O que você acha disso? O que você acha daquilo? A sua opinião, mesmo você no uso, ou às vezes fazendo algumas atitudes que não condizem com o ambiente familiar, eles têm a necessidade de consultar você. Mas isso aí é por quê? Está doente, precisa de ajuda. Por quê? Como você vai consultar uma pessoa que perdeu isso aqui, ó? A perda da liberdade de fazer escolha. Que é a escolha que a pessoa faz quando está no uso, né? Com a mente intoxicada, ela perde o controle, ela não tem poder de escolha. O poder de escolha dela é somente destrutivo, nunca vai ser positivo. Como você vai consultar a pessoa que está no uso abusivo de substância sobre uma situação da sua casa para ela te dar uma opinião? Se for pertinente a ela manter o uso dela, ela fala sim. Agora, se não, ela não vai querer. E não porque vocês são mal, pessoal, não é isso. Porque a pessoa que está no uso abusivo, ela tem o quê? Um sintoma mental que eu falei aqui, a obsessão. A ideia é fixa, que permanece na mente da pessoa 24 horas por dia, pode oscilar, como estou falando. Eu já falei aqui, pode oscilar. Talvez a pessoa não fique o dia inteiro, mas é uma ideia ioiô. Vem e vai aquela ideia. Maneiras e meios de conseguir a substância, de preferência. Vai e volta na cabeça da pessoa. Por isso que muitas vezes ela toma várias atitudes aí, a maioria das escolhas dela são o quê? Negativas. A ausência, essa aqui é importante, acabei de falar, falei lá no início. A sensação de vazio quando o outro está distante. Vou fazer uma analogia sobre essa questão aí, pessoal, essa característica desse da codependência. Quando a gente começa a entrar atrás, a gente vê os passos lá. O primeiro e o segundo. O segundo é o falei na reunião de manhã. Dependente de 11 anos de uso, mesmo tudo estando bem, ele tem uma sensação de vazio. Está faltando algo na vida dele. Aqui a gente aprende em reunião o quê? Que esse vazio é preenchido por um poder superior. E o familiar também, como tem a questão do espelho, que eu falei, a metáfora do espelho, ele também absorve esse mesmo sensação de vazio. Mas não é a ausência da droga. Nele é a ausência do familiar que está doente. Mesmo sabendo às vezes que ele está no processo de tratamento, sente falta dele lá de fora. E é onde acontecem alguns percalços aí, né, que já é o quê? Que pode prejudicar o familiar e o paciente, que é o quê? Onde acontecem as interrupções do tratamento antes da hora. Por causa desse sentimento que, eu estou com falta, sentindo falta dele, vou trazer ele para cá. Então, pessoal, isso aqui não é prejudicar não, porque o tratamento é um processo. É um processo tão longo que não é só um período de internação. Aqui é um período, um processo de tratamento de vocês no posto. Termina aqui.
dentro da clínica, ele tem que perdurar, pessoal, por toda a sua vida, porque se ele não perdurar, a ausência do grupo, não manutenção da recuperação, leva ao que? A recaída e a volta ao uso. Então, pessoal, começa o ciclo todo de novo. Por isso que eu oriento não só os pacientes, mas também os familiares, o quê? A apoiar, ter uma rede de apoio lá de fora, mudar os padrões de comportamento e entender que a recuperação, pessoal, não é só aqui dentro da clínica, não, é para a vida toda. Não só de vocês, como do familiar também que tem codependência. Precisa se tratar periodicamente, frequentando os grupos de apoio, partilhando. Aquela partilha que tem aqui do NA, né, o simulado. E também tem no grupo de narcose anônimos lá, partilha de sentimentos. No Amor de Gente também tem a mesma partilha. Só que lá o familiar está só por hoje. Eu consegui lidar com o meu familiar adoecido, só por hoje. Eu consegui não ter esse comportamento com ele. Então também eles vivem o lema lá de um dia de cada vez também. Que também é uma doença. Também é uma doença que afeta a parte mental. Não é um transtorno, mas é uma doença emocional. Que vai e volta. Então, pessoal, da mesma forma que o dependente químico pode ter recaída, o familiar também pode ter recaída emocionalmente. Vai estar tudo bem. Aí chega uma hora lá, começa as cobranças, né? Insegurança. Fala, onde ele vai? Será que ele vai voltar? Onde ele foi? Isso aí, pessoal, tudo faz parte de uma doença. Por isso que tem que ter paciência com a família, porque eles não estão pegando o pé. Estão adoecidos, como vocês. Ausência de interesse fora do relacionamento, que eu já falei. A pessoa tem aquela relação ali dentro de casa, é a visão de túnel. Só para ela ali é só aquele. Dentro de casa, a pessoa que está adoecida com a dependência química dela quer ficar o dia todo ali dentro de casa, ela perde interesse em qualquer outra área. Muitos, às vezes, ainda vão para o trabalho, porque precisa trabalhar. Porque às vezes, quando não precisa trabalhar, é aposentado, ou às vezes tem uma outra renda, nem sai de casa. 24 horas lá, tentando vigiar o dependente químico para ele não sair. Então, pessoal, o outro aqui, dificuldade para reconhecer as próprias vontades, que eu não falei. O codependente, ele já não tem mais vontade própria. Quando o dependente químico está no uso abusivo, pessoal, também perde a vontade. Ele não tem mais vontade produtiva. Ele começa a ter o quê? Uma vontade motivada por o quê? O poder superior destrutivo, que é o quê? A droga. Todas as ações dele são baseadas nesse poder destrutivo de uma substância, que altera a mente dele. Álcool ou droga. E a família também apresenta esse sintoma. Ele perde o poder de decisão, impor limites, não sabe pôr limites nas relações e acaba não sabendo quais mais são a vontade dele, ou ele está fazendo sempre a vontade do dependente químico, do familiar adoecido. Ele se perde. Mas será que agora é a minha vontade ou a vontade dele? Não sabe mais nem qual é mais. No desejo sempre desse aqui, ó. Necessidade de controlar, necessidade constante de agradar, se perde. Chega um ponto e eu falo assim, mas qual que é a minha vontade aqui dentro da casa? Eu não tenho mais autonomia. Perdeu. Então, para resgatar isso aí, pessoal, por isso que o Amor de Gente, ele fala o quê? Que o amor realmente incondicional não é o amor que faz tudo que você quer. O amor incondicional é aquele que sabe impor limites. É isso que fala o Amor de Gente. Impor limites nas relações familiares. Saber dizer ou não. E a última característica aqui, pessoal, é nítido. Depois de um processo todo esse aqui, anos e anos, isso aqui, né, é matemática. 1 mais 1 é 2. Tudo isso aqui, ó, com certeza, esse final aqui é verídico. Cansaço ou exaustão mental. E uma hora a pessoa não entra. Deita, dorme, ficou 3 dias dormindo. Tem umas pessoas aí, já vem familiares, adquiriu o quê? Dependência de medicação, ele não consegue dormir, aí começa a tomar medicação controlada. Tudo isso aí, pessoal, infelizmente, são os comportamentos do dependente químico que vai mexendo com a cabeça do familiar também, e ele vai, infelizmente, também ficando doente. Tem uns aí que começam a se encher de medicação, porque ele não sabe o que faz, não consegue dormir, à noite não dorme, no dia não dorme, quando vai dormir preocupado se voltou, se não voltou, aí cai no remédio. Então, pessoal, só orientando vocês aí, né? Lembrando sempre que quando eu falo que termina a reunião, eu sempre falo o mesmo aqui, ó. Vamos sempre lembrar o fundamento, pessoal, né? Do Amor Exigente, que é o quê? Um programa de amor, um programa de resgatar. Eu sempre falo isso aqui. As instituições, pessoal, foram durante a civilização, durante os primórdios aí, criaram várias instituições. Igreja, né? Várias instituições aí. Mas todo mundo se esquece o quê?
que a primeira instituição que foi criada pelo homem e mais sagrada é a família. Muitas vezes, pessoal, não é porque vocês querem. Por causa da doença, a pessoa acaba às vezes destruindo a sua própria família. Então, como tem a figurinha do amor de gente lá, um dando a mão pro outro aqui, o outro dando a mão aqui, você e sua família um dando a mão, cada um fazendo a sua parte, a resgatar as relações familiares aí, ter uma relação saudável. Beleza, pessoal?